Olá, meu nome é Regis. Hoje é dia 16 de outubro de 2024. Estou falando de Porto Alegre. ah, e até pensei o mote: Porto Alegre, cidade que futuramente será cidade santa de peregrinação, porque eu estou pensando em criar uma religião nova, né? Claro que qualquer protestante cria aí uma nova denominação, né? Mas a minha é um pouco diferente, porque é uma proposta de um profeta agnóstico, né, que é o meu caso. Né? Eu até escrevi esses dias um esboço pro, pro X, ex-Twitter, né? Mas não publiquei ainda porque eu fiquei com medo de que as pessoas seguissem uma coisa que eu escrevi aqui sobre a oração, né? E aí eu me dei conta que as pessoas, seguindo a minha lógica da oração, poderiam chegar a conclusões terríveis, né? Talvez legítimas, né? Mas que me deixou com medo. Então vou ler aqui o texto. Título: Igreja da Concepção Pragmática de Jesus. Quero fundar uma religião, mas é uma tarefa estranha para um agnóstico. Ou talvez um agnóstico tenha mais facilidade de fundar uma religião, com ou sem uma perspectiva cínica a respeito. Minha concepção teológica é de que algo mais ou menos como Deus judaico-cristão, mais precisamente judaico-persa-helenístico, enfim, judaico-cristão. Uma coisa assim pode existir, inclusive, de fato. Eu costumava modalizar a existência de Deus como necessária, mas não de fato. No entanto, precisamente a inflação do conceito de Deus torna impossível comprovar a existência desse objeto. E isso é, se eu morrer e notar que, de alguma maneira, ainda estou vivo e for apresentado a Deus, eu não terei até onde posso conceber condições de conferir se quem é apresentado como Deus, de fato, o é. Pode ser apenas um cara importante ou poderoso, um grande Deus local, etc. Mas esse tipo de problema é comum. A cada pessoa com quem conversamos, tendemos a supor que, enfim, é uma pessoa com consciência, etc. Os critérios teológicos aplicados a situações banais geram os mesmos problemas epistemológicos. Assim, a Igreja da Concepção Pragmática de Jesus se volta ao ideal ou conceito do Deus judaico-cristão das Escrituras, judaico, persa, helenísticas do Velho Testamento, mais construções helenístico-medievais do ou usadas para copiar e interpretar o Novo Testamento. Então, essas escrituras combinadas com questões histórico-políticas modernas e contemporâneas. Dessa perspectiva histórico-documental, parte para a composição de um esboço sistematizado, moderno e contemporâneo, o da Igreja, da Concepção Pragmática de Jesus. Esse esboço sistematizado espera-se que seja mais palatável para a mentalidade dos séculos XX e XXI, prevendo em sua doutrina a necessidade constante de atualizações, reconhecendo cismas e propondo desde logo um ecumenismo das futuras subdivisões, se quiserem ou quando quiserem. Aqui eu já começo a enlouquecer, né, no texto, porque eu já começo a imaginar aqui, na remota hipótese de se formar uma tal igreja, vai haver divisões e por mais que seja flexível, ou talvez até mesmo por ser flexível, né? Então a minha igreja, como é que é, da concepção pragmática de Jesus, ela esbarra no problema que inviabilizou o protestantismo, né? Ou seja, cada um interpreta com a ajuda do Espírito Santo, né? E vai dar tudo certo. Não, obviamente não deu certo, cada um interpreta de um jeito diferente e a autoridade foi recolocada de maneira não assumida. Então é pior do que a Igreja Católica, né? Que pelo menos a questão da autoridade do clero, né? Ela é assumida. Vou voltar à leitura. Minha proposta teológica básica
é de que não sabemos e não temos como saber perfeitamente se existe Deus, mas que é positivo para cada um presumir que existe. A saber, presumir que há um ser de amplos recursos ao qual não faz sentido mentir, nem propor coisas que se sabe serem erradas. Essa perspectiva ajuda cada sujeito a tentar agir da melhor maneira que lhe é concebível. Nesse sentido, a oração não tem nenhuma função de informar a Deus o que quer que seja, mas tem a função muito concreta de uma lucubração honesta e benigna. A partir daqui eu comecei a pensar: quem me garante que as pessoas vão ter lucubrações honestas e benignas, mesmo tentando ser honestos e benignos, né? A própria concepção do que é ser benigno vai depender. Então, um vai pensar: não, devo tratar as pessoas com respeito mesmo tendo desprezo total. E outro vai concluir: é melhor então é matar todas as pessoas que eu acho que não merecem estar vivas. Então eu não sei o que as pessoas vão pensar, e isso é um pouco assustador, né? Como é que é? Não há sistema provas de idiotas, né? Então fundar uma religião tem este problema, mesmo com propostas muito, a princípio, minimalistas e racionais. O risco de alguém viajar na maionese e fazer, sei lá, até mesmo genocídios é bastante grande. Ou maior do que o eventual benefício. Não sei, não tenho certeza, não fiz o cálculo. Voltando ao texto. Por exemplo, digamos que alguém está com um desejo significativo de fazer algo que considera que seja questionável ou errado. O sujeito não precisa se confessar com ninguém para lucubrar a respeito e rapidamente concluir que não deve buscar a realização de tal desejo. Mais concretamente, digamos que eu tenho o desejo de ofender, ferir e por fim matar um desafeto e esteja analisando se devo transformar esse desejo numa vontade, num intento, num plano e por fim numa execução do plano. Como etapa preliminar, devo, como bom membro da Igreja da Concepção Pragmática de Jesus, me dirigir a Deus, ou a Jesus, que é uma face mais humanizada do Deus, do mesmo Deus, e dizer, em resumo, algo como: sim, é óbvio que eu não devo fazer isso. Então, eu escrevi isso e pensei: o que me garante que as pessoas vão concluir isso e não o contrário, que elas devem fazer aquilo que obviamente elas não deveriam fazer? Ou seja, eu sou agnóstico em relação ao que será óbvio para as pessoas e por isso não cheguei a publicar ainda meu manifesto da, como é que é? Igreja do Jesus Pragmático, Igreja da Concepção do Jesus Pragmático. Voltando ao texto. Menos em resumo, nem eu entendi aqui. Menos em resumo, eu posso tentar antegozar a realização do desejo vil e, nesse processo, curtir um pouco a fantasia disso. Imaginar possíveis consequências e a conclusão, em tese, é a de que estou perdendo tempo com tantas fantasias, com fantasias que satisfações vis à parte não me fazem bem. Ou seja, estou perdendo tempo com fantasias que não me farão bem, exceto talvez a satisfação igualmente vil, mas enfim, relativamente benigna, da própria fantasia, né? Devo considerar os riscos, o esforço, o tempo que gastarei para fazer isso para alguém que obviamente até pode ser importante para mim, mas não deveria, que eu deveria me esforçar para manter distância física ou mental. A conclusão provável é a de que muito melhor do que fazer o mal desejado será focar em outras coisas. Mas aí, vejando aqui, é um pouco aquela sátira dos filmes Desejo de Matar, do Charles Bronson, né? Que o cara chega pro personagem, não lembro mais o nome, e diz assim: não, por que tu perde tempo aí? Acho que até apareceu no Seinfeld, né? Por que tu vai perder teu tempo aí se vingando, né? Compra uma calça, né?
um terno novo, sai por aí e mostra agora, eles vão ver, né, o que é uma vingança, né? É excessivamente racional. Eu até sou capaz de seguir os ditames da minha proposta de religião, mas concluí que a proposta pode dar muito errado porque ela depende das pessoas chegarem às mesmas conclusões do que eu. Até eu acho que as conclusões as pessoas conseguem chegar. Aceitar essas conclusões e colocá-las em prática. Aí realmente eu mesmo me reconheço como um alienígena às vezes por pensar que às vezes eu penso em me vingar e aí eu penso, estou perdendo tempo com uma pessoa que eu nem gosto muito, ou se gosto não deveria gostar, não deveria pensar nessas pessoas, né? E bom, acredito que não é uma proposta viável para a maioria das pessoas. Voltando ao texto. Não estou supondo, e aqui eu escrevi pensando, eu não estou pensando isso. Não estou supondo que todos pensam ou sentem como eu. Muito menos pensam ou sentem como Deus ou sequer como Jesus. Mas todos os membros da Igreja da Concepção Pragmática de Jesus devem tentar imitar não tanto a Deus, mas Jesus. Não é para sair por aí criando o universo, até porque ele já foi criado ou não, já está aí e nem sabemos se o universo observável é tudo ou grande parte, etc. É para sair por aí, em todo caso, tentando agir mais ou menos como Jesus agiria. Né? Falando em aramaico, tá? Na situação concreta, sei lá, de um drama lá do teatro do oprimido, qual seria a sugestão de Jesus? Continuando. E como Jesus agiria? A figura histórica de Jesus é pouco conhecida e minha hipótese é a de que se trata de um amálgama de vários rebeldes contra a dominação romana. Mais ou menos foram todos mortos, possivelmente crucificados, e fracassaram como Messias, ou seja, de libertar politicamente os judeus, mas ajudaram a gerar a idealização de um Deus ou manifestação, pessoa de Deus. Algo como o filho ideal de Deus. Não era muito bonito, não era muito inteligente, não era muito forte, não era muito isso e aquilo, mas tinha paradoxal grandeza por ser uma manifestação de Deus em forma de homem. Com os pés sujos por andar por estradas poeirentas, falando com muitas pessoas, fazendo alguns milagres e agitação política que com o tempo foi lembrada como agitação ou pacificação espiritual. A escatologia da Igreja da Concepção Pragmática de Jesus é a de que com a morte física a vida do sujeito termina. Pois a consciência não é muito mais do que um efeito da harmonia ou desarmonia relativa do corpo. Mas se reconhece na escatologia da Igreja da Concepção Pragmática de Jesus, mas se reconhece como válido supor que há uma eternidade, se não de cada sujeito, da consciência em geral. Aqui é uma ideia mais pretensiosa do meu manifesto. Uma forma de entender isso é considerar que eu, por exemplo, não sou exatamente, ou talvez nem vagamente, o mesmo sujeito que fui há 10 ou 50 anos. No momento tenho 56 anos. E que hoje sou mais diferente do que fui há 50 anos, do que sou diferente de algumas outras pessoas que nunca fui. Assim, devo tentar tratar bem a cada sujeito, porque os demais são variações de mim mesmo. Claro que devo tentar incapacitar inimigos mortais, como assaltantes, ao assaltar, expressam implicitamente ameaçando de uso de força potencialmente letal para obter vantagens contra mim. Esse outro, talvez muito parecido comigo, me justifica tentar o incapacitar, mas devo evitar de o torturar muito, por exemplo. Que eu fiz um comentário bastante louco, né? Mas a ideia subjacente é a seguinte:
Eu não vou viver para sempre, nem existir para sempre. Mas eu compartilho com todos os outros essa ilusão constitutiva de ser um sujeito, de que sou eu que estou sentindo aqui a ponta dos meus dedos, a oleosidade do meu nariz, a luz aqui da iluminação para a imagem ficar bem captada, da cadeira onde eu estou sentado, a experiência de estar tendo esta experiência, né? Isso é uma coisa que eu não sei explicar, na verdade a gente ainda não sabe muito bem explicar. Ou seja, uma IA talvez consiga simular uma consciência sem ter consciência. Ela é como um escritor que consegue simular na sua mente o que alguém, um personagem, estaria sentindo, né? Na verdade é um pouquinho mais radical do que o escritor concebendo, né? Porque a IA, ela não sente, o escritor até sente, então ele pode se basear nas suas experiências, mas uma inteligência artificial vai utilizar apenas, digamos assim, relatórios sobre expressões de sujeitos supostamente conscientes. Então, a minha escatologia ou a minha metafísica profunda é de que não existe vida após a morte, a vida não é eterna, a vida de um sujeito como eu, Regis Antônio Coimbra, não é eterna, ela dura, sei lá, uns 15 anos, 90 anos, biblicamente no máximo 120 anos, né? E acaba, né? E a minha concepção é de que é até pior do que isso. Eu não sou o mesmo que eu era quando criança. É o mesmo corpo, que já não tem o mesmo formato, nem o mesmo tamanho, que gera uma mente diferente. A mente que meu corpo gera hoje é diferente, e até em certo sentido outra, do que a mente que meu corpo gerava quando eu tinha 3 anos. Inclusive eu não lembro como é que eu sentia, eu pensava aos 3 anos. Dos 3 anos para baixo, o mais provável é que alguém diga que eu fiz, me comportei ou supostamente senti tal coisa, e aí eu, como eu não tenho uma lembrança, eu crio na minha mente uma espécie de encenação, uma simulação do que teria acontecido, e aí depois que eu faço isso eu posso já não conseguir mais saber se eu eu me lembro, eu me lembro ou eu estou me lembrando da imaginação que eu criei para tentar imaginar o que teria acontecido, né? Mas prosseguindo. Nessa fantasia escatológica, não só, abre aspas, poderia ser eu, fecha aspas, ali no lugar do mendigo ou do assaltante, mendigo, ou da mulher que passa, mas em certo sentido, sou eu. Aqui a brincadeira é com a generalidade do termo eu, que nessa metafísica funciona como o termo Deus, que na tradição judaico-cristã é um nome paradoxalmente genérico porque se presume que só há um. Como é um monoteísmo, historicamente desenrolado de modo um pouco enrolado com várias pessoas do mesmo Deus único e com outras figuras divinas, à moda antiga, ou politeísta, conforme a denominação aceite Maria ou até mesmo santos, e uns 2 profetas que subiram aos céus. Então é um monoteísmo, não precisa de um nome próprio como Yahvé. Então, por que eu vou chamar de Yahvé, El Shaddai, El, El Elyon, né? Não, eu vou chamar de Adonai, né? O Senhor, ou os senhores, literalmente. Mas com o sentido de o Senhor. E aí vou dizer que, eu me apresentei como El Shaddai e El Elyon, mas eu era desde sempre Yahvé, né? Acho que ele conta isso para Moisés. Porque na verdade não era um monoteísmo, né? Juntou os deuses principais, o pessoal de Judá e o pessoal e os deuses do pessoal de Israel. E aí juntou os patriarcas, então, sei lá, o Abraão vira patriarca de todo mundo, né?
E aí os que eram patriarcas do pessoal de Israel, acho, viram filhos de Abraão. Então essa é a minha interpretação da tradição judaico-cristã, né, dos textos. Não é a posição das igrejas mesmo protestantes, eles interpretam de maneira bastante diferente. Mas enfim, a minha brincadeira aqui é, assim como o Deus no monoteísmo não precisa ter um nome próprio, o eu até pode usar vários nomes próprios, mas é como se fossem várias expressões do mesmo eu. Então, voltando ao texto. Pois bem, eu sou você. Aliás, pois bem, eu sou eu. Você, o assaltante, o mendigo, a mulher que passa ou fica, o filho que nasceu e o que nem nasceu ou sequer foi concebido, embora vagamente imaginado. Uma forma de dar mais corpo para isso é levantar hipóteses como a de que somos concebidos na mente de Deus. E, nesse sentido, somos todos participantes, não confundidos, da mesma mente ou poder de pensar, sentir de Deus. Somos todos partes do mesmo Deus, ou um, e várias concepções podem convergir nessa ideia genérica básica. Então é aquela imagem que eu comentei, né, de que um autor pode, utilizando as suas próprias experiências do que é sentir, criar um personagem de um livro, por exemplo. Então, essa pessoa criada, nesse caso, não existe, né? Mas, de certa maneira, essa personagem foi recriado, simulado com sentimentos, em parte, pelo escritor. E, na verdade, por cada leitor. Claro que o escritor concebeu de um jeito, num certo momento em que ele estava preparando o livro, aí ele relê ali para corrigir, ele já não sente nada, ele está preocupado, sei lá, com a gramática. Aí uma outra vez ele corrige e sente, né, recria, e cada leitor faz a mesma coisa cada vez que lê. Né? Somos imperfeitos e tudo mais, então isso é bem confuso. Mas, digamos que a minha realidade, um pouco ao estilo do Berkeley, né? Ela é o que é esse mistério que é ter sensações, ter a sensação de que estou tendo estas sensações. Não é um fenômeno numérico, não é um fenômeno analógico, é uma coisa muito peculiar, difícil de explicar e que a gente atribui a todos os outros sujeitos, né? Então eu passo por uma pessoa, ela me sorri, eu posso conceber, está sendo cínico, falso, ou penso, ele deve estar alegre, ou ele está sendo, sei lá, está sendo, como é que se diz, convencional, né? Está sendo bem brasileiro, ou se está sendo chinês, ele está meio amedrontado, por isso ele está me sorrindo, não sei. Eu posso até ter dúvidas sobre o que a pessoa está sentindo, mas eu não tenho lá grandes dúvidas de que ele deva estar sentindo alguma coisa, porque ele deve ser um sujeito assim como eu sou. Então aqui, essa metafísica básica, né, sobre outras mentes é utilizada para dar uma ideia de transcendência. Todos os sujeitos participam deste fenômeno metafísico real em si mesmo, que é o de ser um sujeito. Então vamos lá, voltando. Por exemplo, uma ideia evolutiva de que começamos com uma consciência mais simples, com erros e acertos simples, que varia de modo que passa a agregar novas habilidades ou abandonar umas e desenvolver outras, uma imensa variação que após trilhões de trilhões de trilhões de trilhões de anos pode mais ou menos ser tudo o que é possível ser no universo, explorando mais consciência, menos consciência, consciência mais assim, mais assado, mais cozido, mais cru, essa evolução pode evoluir, involuir, enfim, variar. Em última análise, Deus experimenta por meio do universo e no universo, por nós, o que é ser humano, desumano, subhumano, superhumano,
do bem, do mal, do banal, do sublime, etc. Isso considerado, o objetivo não é tanto ser bom ou melhor, mas ao tentar ser melhor, busca-se a melhor realização, a melhor fruição, para o que é importante não querer fruir demais ou a insatisfação é mais garantida. Se bem que para entender isso pode ajudar a cometer o erro de querer fruir muito, etc. Então aqui nesse parágrafo eu discuti, digamos assim, uma ética, né, de uma perspectiva um tanto ampla demais, né, e que reconhece que até a noção de que alguma coisa melhorou ela é meio relativa, né? Ou seja, eu crio uma solução, mas pode ser que os problemas criados por essa solução sejam piores dos problemas iniciais que a solução que eu criei visava evitar, né? E não tem como saber de antemão. A gente tenta fazer o melhor e o menos ruim, né? Fazer o melhor sem fazer o ruim, né? Mas em parte a gente só consegue aprender errando. Individualmente, às vezes a gente não aprende, porque, enfim, se eu tomo o caminho errado e morro, né, eu não aprendo. Então é pelo outro caminho, né? Mas coletivamente pode haver um certo aprendizado. Mas esse aprendizado, ainda assim, ele é bastante limitado. As coisas não se repetem naquele sentido marxista, né? Mas se a gente pega, sei lá, de 100 em 100 mil anos, talvez as coisas simplesmente variem. A ideia de que elas melhoram seja uma ilusão. E se pegar bilhões ou trilhões de anos, essa noção de progresso ela é mais difícil de ser avalizada como próxima da realidade, como uma boa descritora dos fenômenos. Mas enfim, voltando ao texto. Essa tentativa de imaginar o que Jesus faria pode ser experimentada de modo mais abstrato ou alucinado, na forma da inspiração pelo Espírito Santo, que é uma pessoa mais abstrata do mesmo Deus, que é único. Isso não faz sentido, mas pode ser interessante postular que faz sentido e ignorar o absurdo ou arbitrário disso e simplesmente ter no mote uma alusão a certa noção abstrata de razoabilidade e noção histórica de prudência. Os interessados podem me considerar como profeta da Igreja da Concepção Pragmática de Jesus, com a ressalva de que, como todo mundo é dono, como todo mundo é. Meu Deus, peraí. Com a ressalva de que, como todo mundo. Aqui, tem um problema de grafia aqui. Tinha outros erros, mas não corrigi, mas esse aqui está atrapalhando. Os interessados podem me considerar como profeta da Igreja da Concepção Pragmática de Jesus, com a ressalva de que, como todo mundo é todo mundo, minha relevância é pura e simplesmente a de propor isso para meus outros eus, por aí. Todos filhos de Deus que duramos pouco cada um, mas no conjunto de pessoas e outras coisas que nem concebemos, mas que possam ter consciência, vivemos na eternidade concebida como o absoluto fora do tempo, da duração, da extensão e da localização. Não é para tentar entender, é apenas uma noção vaga ou profunda que deve servir de inspiração. Sejam todos bem-vindos e doações são bem-vindas pela chave pix racoimbra@gmail.com. Aí eu escrevi mais um pouco e parei. Não sei se aqui me diz a data em que eu fiz isso aqui, mas já faz um certo tempo, já faz uns 5, 10 dias. E por que eu não publiquei e acho que não vou publicar? Porque eu tenho medo de o que as pessoas, o que o Espírito Santo vai dizer para as pessoas, né? Nós já tivemos historicamente essa experiência, né? Até mesmo ideias que eu acho bastante positivas e benignas, como Kant ou Santo Agostinho, né?
serviram de base para monstruosidades, né? Não precisa ser um cara do bigodinho lá para dar um bode gigantesco. Pode ser uma pessoa muito bem intencionada e que por algum azar tem muito poder direto ou poder de influenciar e influencia com a melhor das boas intenções, influencia muito, muito mal. Já é dia 20, já é dia 17, aqui deu a coincidência que são 17 graus e é dia 17 graus Celsius. Então esse é o meu projeto, né? Eu acho que vou aceitar os Pix, né, se alguém enviar, caso eu chegue a publicar este vídeo, que deve ter ficado bastante maluco, bastante. Ele já tem meia hora, né? Acho. Meia hora, realmente. Então, diga nos comentários se eu devo publicar o texto, né, ou se é muito perigoso, as pessoas vão cometer atrocidades em nome da Igreja da Concepção do Jesus Pragmático. Gostei do nome. Será que alguém vai fazer doações? Será que eu tenho que declarar imposto sobre doações religiosas?